Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hibbeler, capítulo 1, exercício número 20. Vamos ao enunciado. A estrutura do poste de energia elétrica suporta os 3 cabos e cada um deles exerce uma força de 4 kN nas escoras. Se as escoras estiverem acopladas por pinos em A, B e C, determine as cargas internas resultantes nas seções transversais que passam pelos pontos D, E e F. Bom, o objetivo aí do exercício é encontrar aí as forças internas na seção do ponto D, do ponto E e do ponto F, que estão aqui no poste, tá? Além do poste, a gente tem duas escoras que estão presas por pinos. Então, para descobrir as forças internas aqui em D, em E e F, precisamos encontrar as forças que estão aplicadas aqui sobre a condição do poste. Então, precisamos encontrar a força aplicada no pino em A força aplicada no pino em C e as reações de apoio aqui na base do poste, tá? Então, começando pelas reações de apoio, a gente tem aqui um engaste, aí ele nomeou como A, B, C, D, E, F. Então, esse ponto aqui eu vou colocar como ponto G. Então, como é um engaste, a gente tem aí uma força na reação na vertical, que eu vou chamar de GY. Uma força na horizontal, que eu vou chamar de GX. E um momento, que eu vou chamar de MG. Então, vamos começar encontrando essas aí reações de apoio. Reações de apoio. Então, para encontrar as reações de apoio, vamos aplicar as condições de equilíbrio. Somatório das forças em X tem que ser igual a zero. O referencial é que para frente é positivo. A única força que eu tenho aí na horizontal, ou seja, na direção de X, é Gx. Então, temos que G de X é igual a zero. Aplicando o equilíbrio na vertical, ou seja, em Y, o somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Referencial para cima positivo. Então, a gente tem aqui GY, tá para cima. Aí temos essa força aqui de um cabo, menos 4 kN. Aí temos aqui menos 4 kN também. E temos aqui menos 4 kN. Isso tudo igual a zero. Então, a gente pode calcular aí e dizer que GY é igual. Passa todos esses 4 aqui negativos para o outro lado. 4, 8, 12. Então, é igual a 12 a unidade em kN. E aplicando o somatório de momentos no ponto G igual a zero, adotando o referencial anti-horário positivo, temos um momento mg, aí temos um momento causado por essa força de 4 kN, segurou em G, essa força vai girar no sentido horário, então é um momento negativo, menos 4, que é a força que multiplica a distância. Se a força está na vertical, a distância tem que estar na horizontal, entre onde está aplicada e a linha de ação aí do onde está o ponto. Então, essa distância aqui na horizontal é de 1,2 metros, então vezes 1,2. Aí eu tenho mais essa força de 4 N aqui, que vai girar aí no sentido horário. Então, menos 4 vezes a distância, que também é 1,2. Força na vertical, distância na horizontal. E o momento causado por essa força aqui, desse outro cabo, segurou aqui em G, vai girar no sentido anti-horário. Então, é um momento positivo. A força é 4, força na vertical, distância na horizontal, que também é 1,2. Isso tudo igual a zero. Esse produto
aqui é igual a esse, um é negativo, outro é positivo, então a gente simplifica. Então a gente vai ter aí que o momento mg é igual, passo 4 vezes 1,2 para o outro lado, a gente tem o valor aí de 4,8, que fica na unidade de quilonewton, que é a força, vezes a unidade de comprimento, que é metro, 4,8 quilonewton metro. Então agora a gente tem as reações de apoio aqui. Agora precisamos encontrar as forças que estão sendo aplicadas em cima dos pinos, tanto aqui de A quanto de C. Para isso, vamos desmembrar aí, né, o poste e as escoras. Então, temos 3 corpos rígidos, que seria a escora AB, a escora BC e o poste. Então, fazendo aí o diagrama de corpo livre, a gente pode representar aqui a escora AB ali. Então, a gente tem ponto A, ponto B, tá? A, ponto B. Aí a gente tem a escora BC. Então, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, B, ponto C. E a gente tem aí o poste. Aí no poste a gente tem ponto D, que está lá em cima, né? Aí a gente tem o ponto A, ponto E, o ponto C, o ponto F e lá embaixo o ponto G, né? G, aqui F, o C, o ponto E, aqui temos o A e o D. Agora vamos colocar aí as forças que estão sendo aplicadas, né? Então a gente tem aqui, nessa ponta da escora tem um cabo e tem uma força aí de 4 kN. Aqui em B também tem outro cabo e a gente tem a força de 4 kN. Aqui em B é um pino e a gente vai colocar aí a reação de apoio, né? Vai ser aqui um BX, vou colocar para cima, um BY. Aí aqui, como eu coloquei o BX para cá, nesse pino em A, vou colocar o X para cá, para ter o equilíbrio para a esquerda. Então, AX, e vou colocar aí o AY para cima. Aí agora aqui, para a escora BC, a gente tem o que? Tem uma força do cabo aqui de 4 kN nessa ponta. Temos aqui 4 kN que está ali em B. Aí aqui em B, se eu coloquei BX na escora AB para a direita, significa que na escora BC ele tem que estar para a esquerda, para ter aí o equilíbrio. Então aqui está o BX. E se eu coloquei para cima o BY, aqui lá na escora AB, aqui na escora BC, ele tem que estar para baixo. Ação e reação. Aí aqui, se eu tenho o BX para cá, para ter o equilíbrio, eu vou ter o CX para a direita. E como todas essas forças na vertical estão para baixo, para ter equilíbrio, CY para cima. Agora aqui no poste a gente encontrou uma força aqui G de Y, que é de 12 kN. Encontramos GY0, não precisa pôr, e um momento aqui de 4,8 kN metro. Aqui em CX
em C, que é um pino, se aqui na escora BC, CX está para a direita, significa que aqui vai estar para a esquerda. CX. Se aqui CY está para cima, significa que aqui CY está para baixo. Aqui, se AX está para a direita, aqui AX está para a direita. E aqui, se AY está para cima, aqui no poste, AY tem que estar para baixo. Bom, agora se a gente observar, o nosso objetivo é encontrar as forças internas em D, E e F. Então, a gente precisa do DCL aqui, né? Para fazer os cortes apenas do poste, não das escoras. Então, para encontrar aí as forças internas, a gente precisa achar AY, AX, CX e CY. Essas 4 incógnitas, e aí a gente pode fazer os cortes para encontrar as reações. Agora, então, a gente vai fazer a condição de equilíbrio para cada item aí. Então, começando aqui pelo poste, né? A gente tem aí o poste. A gente vai fazer somatório de forças em X igual a 0. Aí, para frente, positivo. Aí, a gente tem AX positivo e temos menos CX. Isso tudo igual a 0. Portanto, a gente chega na condição que AX é igual a CX. Então, essa é a primeira equação. Vou deixar aí, equação 1. Aí, a gente vai aplicar o equilíbrio em Y. Somatório de força em Y é igual a 0. Referencial para cima positivo. Em Y, a gente tem 12 positivo. Aí, temos menos CY e temos menos AY. Isso tudo igual a 0. Aí, isolando uma das incógnitas aqui na equação, vou isolar o AY. A gente vai ter, jogo o AY para lá, fica positivo, já está aqui. Sobrou, então, desse lado, 12 menos CY. E eu vou chamar de equação 2. Eu deixei o AY em função de CY. Então, eu preciso encontrar essas incógnitas. Agora, onde que ela, olhando para as escoras, onde que essas incógnitas aparecem? Aparece aqui, ó, AX e o AY, CX e CY. Essas incógnitas BX aqui e BY não precisa encontrar. Então, aqui no equilíbrio das escoras, eu posso aplicar o somatório de momentos em B, que aí eu elimino essas incógnitas aqui e apareço só com as incógnitas que eu quero. Então, começando aqui pela escora B, a gente aplica aí somatório de momentos em B igual a 0. Aí a gente tem anti-horário positivo. Quem causa momento lá em B? Então, a gente tem aqui, ó, segurou em B, o AY vai girar no sentido anti-horário. Então, é um momento positivo. Então, a gente tem AY, força na vertical, a distância a gente pega na horizontal. Então, entre A e B, a distância horizontal é de 1,2. Então, vezes 1,2. Aí, eu vou segurar em B, a força AX vai girar no sentido aí anti-horário. Então, um momento positivo também, AX vezes. Se a força está na horizontal, a distância eu pego na vertical. Aqui está o ponto B, aqui está o ponto A. A distância vertical entre eles vai ser metade aqui de 1,8. Né? Essa distância aqui é 0,9 metro, então vezes 0,9. E o momento causado por essa força de 4 kN, segurou em B, gira no sentido horário, então é um momento negativo, 4 vezes força na vertical, distância na horizontal. A força está aqui, a distância na horizontal entre esse ponto e o B é 1,2 mais 1,2, 2,4. Isso tudo é igual a 0. E aí eu vou chamar aqui de equação 3, tá? Deixa aí, ó, tem uma equação com AY e com AX.
Agora, eu vou fazer a condição de equilíbrio aqui para a escora BC. Então, na escora BC, a gente vai ter somatório de momentos em B também, para eliminar as incógnitas BX e BY. Anti-horário positivo. Então, o que a gente tem? Segurou em B, o CY vai girar no sentido anti-horário, então, momento positivo. CY vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal. Aqui está o C, aqui está o B. Distância na horizontal é 1,2. Aí, CX está aqui e o ponto B está aqui. Segurou aqui, vai girar no sentido aí anti-horário. Então, momento positivo, que é CX vezes a distância. Força na horizontal, distância na vertical. Aqui está o C, aqui está o B. A distância entre os dois vai ser metade desse 1,8, ou seja, 0,9 metros. Então, vezes 0,9. E o momento causado por essa força de 4 kN. Segurou aqui em B, vai girar no sentido horário, então, momento negativo, 4 vezes força na vertical, distância na horizontal. Aqui está a força, a distância na horizontal até o ponto B vai ser 1,2 mais 1,2, 2,4. Isso tudo igual a zero. E eu vou chamar de equação 4. Agora, a gente vai fazer as substituições, né? Então, o que a gente pode substituir aí, ó? Aqui eu tenho AX igual a CX. Então, eu vou trocar o AX daqui e vou deixar em função de CX. E eu tenho o AY, eu vou deixar em função de CY. Então, vamos fazer assim, ó, substituindo 1 e 2 em 3, a gente tem, primeiro, aqui, AY. Quem é o AY? AY é 12 menos CY. Aí, vezes 1,2. Aí, mais AX. AX é igual a CX. CX vezes 0,9. E aqui, menos 4 vezes 2,4 dá menos 9,6. Isso tudo igual a zero, tá? Aí eu posso desenvolver essa equação aqui. Então, a gente tem aí 1,2 vezes 12. A gente tem aí 14,4. Aí 1,2 vezes menos CY, menos 1,2 CY, CX vezes 0,9, mais 0,9 CX, aqui menos 9,6, igual a zero. Então, a gente pode escrever aqui, ó, vou escrever esse positivo primeiro, 0,9 CX, aí menos 1,2 CY, aí 14,4. Aí, menos o 9,6, a gente tem aí que vai dar mais 4,8. Isso é igual a zero. E essa equação eu vou chamar de 5. Agora, essa equação aqui só tem Cx e Cy. E a equação 4 também, ó, Cx e Cy. Os valores são correspondentes. Então, agora a gente pode somar as equações. Somando aí, 4 com 5, tá? Vou reescrever aqui, ó, 4. 4 eu posso reescrever, né, como sendo 0,9 CX, aí, mais 1,2 CY, e aqui, menos 9,6. Isso tudo igual a zero. Pegando a equação 5, a gente tem que é 0,9 CX, aí menos 1,2 CY, mais 4,8. Isso igual a zero. Dessas duas equações, eu vou somá-las. Somando as equações, 0,9 com 0,9 CX é 1,8 CX.
1.2CY positivo com menos 1.2CY, vai cortar. Menos 9,6 mais 4,8 dá menos 4,8. Isso igual a zero. Então, daqui a gente tem que Cx é igual a 4,8 que passa para lá, dividido por 1,8. A gente pode calcular aí, né? 4,8 dividido por 1,8. A gente tem aí 2 ponto, arredondando aí, é 66667 kN. Então, a gente achou o Cx. Agora que a gente tem o Cx, a gente pode pegar qualquer equação. Pode ser a 5 ou a 4 para achar o Cy. Então, pegar a 5. Na equação 5, a gente vai ficar com 0,9 vezes o Cx. O Cx é o 2,67. Aí a gente vai ter menos 1,2 CY mais 4,8. Isso tudo é igual a zero, né? Então, a gente vai ter aqui, jogando esse termo para o outro lado e esse 1,2 passando dividindo, vai ficar 0,9 vezes 2,67 mais o 4,8. Esse 1,2 que está acompanhando o CY vai voltar dividindo. Isso tudo é igual a CY. Então, aqui a gente já tem o 2,67 multiplicado por 0,9, aí mais 4,8 dividido por 1,2. Então, a gente tem aí que CY é igual a 6 kN. Então, a gente descobriu o Cx, descobriu o Cy, aí a gente tem na equação aqui 2, né? A gente vai ter aí o valor que AY é igual a 12 menos o CY, que é 6, ou seja, AY também é 6 kN. E a gente viu que, né, AX é igual a CX em 1, e a gente tem o valor que vai ser 267. Então, agora a gente achou aí essas forças aqui que estão no poste. Então, agora a gente pode encontrar as forças internas, né? Primeiro a gente faz aqui, ó, pegando no ponto D, representando aqui. Pegar a parte de cima, aqui está o ponto D, né? Ponto D. Aí aqui, dessa parte que é onde está a seção, eu vou aplicar as forças internas. Então, a gente tem o quê? Saindo da seção anormal em D. Aí, paralelo à seção, a gente tem a força cortante em D. E temos o momento aí MD. Essas forças internas aqui em D, né? Para achar em D, nem precisava ter feito todas essas contas. Então, para achar aqui, não tem nenhuma força fora. Então, a gente vai ter, aplicando a condição de equilíbrio, somatório de força em X igual a zero, né? Referencial para cima, para frente positivo. A gente tem aí que VD, força cortante em D, é igual a zero. Aí, somatório das forças em Y igual a zero. Para cima, positivo. Então, a gente tem aí menos ND igual a zero. Portanto, chega-se à conclusão que ND é zero. E somatório de momentos em D igual a zero. Anti-horário positivo, a gente tem aí só o MD, que vai ser igual a zero. Ou seja, não existe forças internas ali na seção D. Agora, a gente vai para a seção aqui E. Então, vamos representar aqui a barra.
Aí a gente tem aqui o ponto A, aqui no meio, né? O ponto D tá ali em cima. E aqui é a seção do corte, que é o ponto E. Aqui, corte em E, né? Aí a gente já encontrou o AY, então aqui em A a gente sabe que tem uma força para baixo, que é o AY é 6 kN, e descobrimos que o AX está correto ali, positivo, tá para frente aqui, que é no valor de 2,67 kN. Aqui em E a gente vai ter uma força normal saindo da seção, ó, perpendicular, né, formando 90 graus, normal em E. Paralela à seção, a gente tem a cortante V e temos um momento ME. Aí a gente aplica a condição de equilíbrio, que é somatório das forças em X igual a zero, referencial para frente positivo. Aí a gente vai ter VE, né, mais 267. Isso tudo igual a zero. Então, a gente sabe que VE é igual a menos 267 kN, né? Então, a gente sabe aí, como deu negativo, eu sei que o sentido que eu adotei ali para a força cortante está errado. O sentido correto é para o outro lado, tá? Aí, a gente tem somatório de forças em Y igual a zero. Para cima, positivo. Aí, a gente tem lá menos 6, né, ali, e temos menos NE. Isso tudo igual a zero. Portanto, a gente tem que NE, passa para lá, é menos 6 kN. Ou seja, de vez ser uma força de tração, como eu coloquei aqui, significa que é uma força de compressão. Esse NE está errado o sentido, seria entrando. E somatório de momentos em E igual a zero, anti-horário positivo. A gente tem lá o próprio ME, né? E tem um momento causado por essa força de 267, que vai ser, segurou aqui em E, vai girar no sentido aí horário. Então, é menos 267 vezes a distância entre o ponto A e o ponto E. A distância entre A e E é o 0,9 vezes 0,9. Isso igual a zero. Então, a gente tem aí que ME é igual, fazendo a conta, a gente tem o 2,67 vezes 0,9, 2,4. 2,4, a unidade é quilonewton metro, tá? Isso significa que o sentido que eu coloquei está correto. E, por último, né? Acabou o espaço aqui, então tem que apagar essa parte aqui. Por último, a gente tem aqui o ponto F, que aí a gente pode pegar tanto a parte de baixo ou a parte de cima, né? Só que se a gente pegar a parte aqui de baixo, não tem força aqui que gire o momento, também pode ser, né? Por mais que a gente não saiba essa distância. Eu vou mostrar para vocês. Se quiser pegar a parte de cima, também pode, né? Então, a gente tem aqui pegando a parte aí de baixo, aqui a gente tá com a força de 12 kN e temos o 4,8 kN. Aqui é onde está o ponto F. Vou marcar aqui que a gente está fazendo o ponto F. Aqui é a seção, ó. Seção onde a gente quer encontrar. Então, perpendicular aí à seção, a gente tem a força normal, que é a normal de F. Aí a gente tem aí a força cortante, V de F, e temos um momento MF. Então, aplicando a condição de equilíbrio, a gente tem somatório de forças em X igual a zero, referencial para frente positivo. Aí a gente vai ter a cortante VF
E aqui não tem mais nada, então cortante é 0 em F. Aí somatório das forças em Y igual a 0, para cima positivo. Aí a gente tem NF, normal em F, mais 12, isso igual a 0. Então a gente tem que NF é igual a menos 12 kN. De vez se é uma força de tração, é uma força de compreensão ali. E somatório de momentos aí em F igual a 0. Aí temos aí anti-horário positivo. Aí a gente tem o 12 aqui, positivo, e temos o menos MF. Ou 12 não. Ali 4,8 positivo, né, que é o momento, menos o MF que está no sentido horário. Isso é igual a 0. Não tem mais nenhuma força aqui, né, nenhuma força na horizontal para causar momento. Essa força de 12 está na mesma linha de ação, não causa momento. Então, portanto, MF é igual a 4,8 kN metro. Esse é o momento ali interno. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!